Deus se encontra com Abraão. Abraão tinha cerca de 75 anos. E ele promete a Abraão que Abraão seria pai de uma grande nação. Abraão já tinha 75 anos quando recebe essa promessa. Mas esse não é o maior problema de Abraão. Não é ter 75 anos. É que a sua esposa era estéril. Esse era o maior problema dele. E Abraão recebe a bênção de Deus, ele recebe a promessa de Deus. Ele toma para si, ele leva a sério. Ele sai da casa do seu pai, da terra do seu pai. E ele começa a seguir, acreditando que vai herdar aquela terra e que vai receber uma grande descendência, mas a sua mulher era estéril. Às vezes Deus dá uma promessa para a gente, ou dá uma visão para a gente, e a gente sai até empolgado com essa visão que a gente recebe, mas existe um terreno na nossa vida, ou algo na nossa vida que faz parte da nossa vida, e é estéril. E parece que a esterilidade daquilo ali é impossível que a promessa se cumpra. Como que essa promessa pode se cumprir na minha vida, se eu não tenho dinheiro para isso? Ou como se essa promessa de Deus pode se cumprir na minha vida, se eu não tenho entendimento para isso, eu não consigo chegar tão longe. Olha, quando Moisés recebe a ordem de Deus de falar para o povo, ele fala, como isso pode acontecer na minha vida, se eu não sei falar em público? Existe algo estéril. Olha, Deus combinou comigo, Ele falou comigo, mas aquilo ali que é estéril ainda não sabe que Deus falou comigo. E eu já disse para ele, mas ele não acredita. E aquilo não se transforma. Sabe aquela parte da nossa vida que parece não se converte para aquilo que Deus tem para fazer? Porque Deus bolou um plano, uma história para cada um de nós. Ele quer fazer. E muitas vezes nós aceitamos essa história, aceitamos esse plano, porque é muito gostoso ser usado por Deus. Mas tem umas áreas da nossa vida, ou coisas na nossa vida, que parece que não ouviram o plano de Deus, ou não se converteram a Ele. Fala, Deus, tu falou comigo, mas agora tu tem que falar com o meu trabalho, porque eu tenho que me libertar dele, porque ele me toma o tempo todo. Ó, Deus, tu falou comigo, mas tu não falou com minha esposa, porque ela me segura assim, dessa forma e dessa outra forma. Deus, tu falou comigo, mas tu não falou, talvez, com a minha família, porque eles não aceitam isso. E Abraão esperou 24 anos pela promessa de Deus. Eu queria ler a palavra que está em Gênesis 18, a partir do versículo 9 até o 15. É chegado um novo tempo e Deus tem graça, bênção, misericórdia em todos os tempos, mas alguns a gente aproveita, outros não. E com a chegada de um novo tempo, há novas oportunidades de se aproveitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque enquanto há vida, há esperança, meus irmãos. E nessa idade daqui, Abraão já tinha 99 anos, mas ainda havia vida. E o texto diz em Gênesis 18, a partir do versículo 9. Eu vou explicar um pouquinho o contexto, para vocês não ficarem perdidos. Abraão, ele estava na sua tenda, quando ele vê ao longe 3 visitantes. E Abraão entende que aqueles visitantes não são homens naturais. Eles apareceram do nada, no meio daquele deserto. Não havia com eles camelos, servos, água, comida, e eles andavam no meio do deserto. E era impossível que homens chegassem àquele ponto, no meio daquela terra, sem nenhum mantimento, sem nenhum lugar para sentar, sem nenhuma tenda para fazer, sem nenhum pano para fazer tenda ou cabana. Como aqueles homens tinham se sustentado, como eles tinham chegado até ali. Eles andavam
talvez com sandálias, porque os seus pés estavam sujos, no meio do deserto. E Abraão entendeu que aqueles homens não eram comuns, porque apesar do jeito que eles estavam chegando lá, eles vestiam os vestes reais, eles estavam com vestes limpas. Aquilo ali chamou muita atenção dele. Era impossível que 3 homens tivessem sobrevivido atravessando aquele lugar. Mas aqueles homens chegavam lá inteiros, tranquilos, e não levavam consigo nenhum mantimento. Eu não vou nem falar sobre isso, para a gente não perder tempo. Acontece que Abraão, ele chama aqueles homens para sua tenda, mandou eles sentarem ali e falou: olha, eu vou preparar uma coisinha para vocês comerem. E ele estava para preparar uma coisinha, ele disse que é uma coisa pequena, é uma pequena refeição para aqueles homens. Então ele manda matar um bezerro, e ele pede para a mulher dele pegar cerca de 12 quilos de farinha e fazer pães. Que ele ia preparar uma coisinha para aqueles homens comerem. Eu acho que com 12 quilos de farinha, eu não sei, mas acho que dá para fazer bastante pão. E um bezerro morreu, e ele também disse para pegar queijo, provavelmente de cabra, e serve um grande banquete para 3 homens, só 3 homens, porque ele sabia que aqueles homens não eram comuns. E enquanto aqueles homens comem, Abraão, ele fica igual. Você já foi na casa daquela pessoa que ela quer tanto servir, que ela não senta na mesa por jeito nenhum? Fica de lá para cá, de lá para cá? E você chega, fica agoniado, fala: senta fulano, não, estou bem aqui, não sei o que, está precisando de alguma coisa, está precisando de um açúcar, de alguma coisa? Ó, esqueceram de pegar o guardanapo e corre lá para pegar. Abraão ficou assim, ele não sentava na mesa, ele ficava servindo os homens. Abraão era um homem riquíssimo. E quando aqueles homens terminaram de comer, um deles, o principal, ele vai perguntar a Abraão onde está Sara. E aí começa o texto que eu quero ler. No Gênesis 18, a partir do versículo 9, diz: onde está Sara, a sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar vocês, por esta época no próximo ano, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos. Sara já tinha passado havia muito tempo a idade de ter filhos. E por isso ela riu consigo. Como poderia uma mulher de minha idade ter este prazer? Ainda mais quando o meu senhor, meu marido, também já é um idoso. Então o Senhor, porque quem estava ali sentado na mesa era o próprio Deus, provavelmente Jesus Cristo. E ele diz: então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época do ano, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Não, Senhor, eu não ri. Mas ele disse: não é verdade, você riu. Eu acho engraçado como Deus brinca com o intelecto humano de uma forma maravilhosa. E ele é tão superior a nós, no seu intelecto, que ele direciona a história para onde quer. E ele começa o diálogo perguntando para Abraão: aonde está a tua mulher? Olha, meus irmãos, por certo que Deus sabe onde está cada uma das pessoas, é ou não é? Deus não sabe onde está todo mundo? Mas ele confunde a Abraão, e confunde principalmente a Sara, quando ele pergunta esse tipo de coisa. Porque a pergunta dá a entender que Deus não sabe aonde Sara está, ou que ele não tem o conhecimento de Sara. E Sara, ouvindo a pergunta, porque ela estava dentro da tenda, mas ela estava bem atenta à conversa deles, ela tira daquele homem o status de Deus. Ora, se ele é Deus, ele sabe onde estou, ele sabe o que estou fazendo, ele conhece meus temores, ele conhece as minhas imperfeições.
Agora, se ele pergunta onde estou, ele não tem ciência de onde estou. Logo, ele não tem poder para também saber as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, os meus temores, os meus desejos, as minhas limitações. E fica parecendo que Deus não conhece a gente. Fica parecendo que ele tem limites. Abraão em nenhum momento contou para aqueles homens o nome de sua esposa. Mas ele se revelou profeta quando falou: onde está Sara, a tua mulher? Porém, ele se revelar profeta para adivinhar o nome, parecia fazer sentido, mas daí ele saber onde ela estava, já não fazia tanto sentido assim. E Abraão fala: olha, ela está na tenda. E quando fala isso, Sara tem a ilusão de que ela está oculta aos olhos daquele homem. A ilusão de que ele não pode ver o seu íntimo, conhecer a intenção do seu coração. E ele disse: eu voltarei daqui a 1 ano. E Sara, a tua mulher, terá um filho. E quando Sara ouve isso de dentro da tenda, oculta aos olhos daquele homem, ela ri baixinho. Ela ri baixinho. Porque ela pensa: como poderei eu, já nessa idade, ter um filho? E o meu marido também já velho. Como poderei eu ter esse prazer de segurar uma criança? Como é possível isso para mim? Olha, meus irmãos, já haviam muitos e muitos anos que Abraão havia se casado com Sara. Ele não casou com Sara velho. Quando Deus chama ele lá na terra do pai dele, ele já tem 75 anos, mas ele já tinha muitos anos de casado. E olha só, o problema de Sara não ter filhos não era o problema da idade dela. Se você for procurar a raiz do problema, o problema na verdade é que era ela estéril, e não que ela era velha. Porque ela casou com ele quando ainda era nova, e eles tiveram muitas relações, mas não houve filho. O problema de Sara nunca foi a idade dela, e sim que ela era estéril. Mas em algum momento, Deus deu uma promessa a Abraão, falou: olha, Abraão, você vai ter filho. Ele contou essa promessa para Sara, e Sara falou: ótimo, eu vou ter filhos. E ficou feliz, o seu coração se encheu de alegria. Mas os anos foram passando, e o filho não chegou. Até que chegou num tempo que Sara, no seu entendimento, falou assim: olha, não dá mais para eu ter filhos, porque agora eu estou muito velha. Deus é maravilhoso. No entendimento de Sara, enquanto ela era nova, ela ainda podia ser filhos. Agora eu pergunto para vocês, meu irmão, qual é a chance de uma mulher velha, que já se passou há muito tempo a sua menopausa, ter filhos? Nenhuma. Mas e de uma mulher nova, estéril, qual a chance de ter filhos? Nenhuma. A risada de Sara revela que, para ela, não faz sentido as coisas de Deus, as coisas espirituais. Uma promessa impossível. E as coisas que são absurdas a gente, fazem a gente dar risada, é ou não é? A gente acha engraçado. Quando a gente vê uma coisa absurda, a gente acha engraçado. É um dos pontos da comédia. Uma forma de se fazer algo engraçado. A quebra de expectativa, o absurdo, faz a gente rir. Mas eu acho interessante que o absurdo para Sara é que ela era velha. Mas ela se esquece que antes de ser velha, ela era estéril e também já não podia ter filhos. E qual sentido tem, meus irmãos? E esse para mim é o absurdo. Sara acreditar que Deus poderia dar filhos para ela enquanto ela era estéril, mas não acreditar que Deus pode dar filho para ela agora que ela é velha. Você está entendendo o que eu estou falando? Se Deus pode dar filho aos estéreis, Ele pode dar filho à velha também. Qual é o problema? Não há limites para a ação de Deus. Mas esse não é o principal ponto que eu quero trazer. O principal ponto que eu quero trazer é que Deus chega para ela em uma situação, estéril e velho, e Ele diz: daqui a 1 ano eu te visitarei, e tu não estarás assim, na tua mão vai ter um filho. E Sara acha isso um absurdo, porque às vezes, o que Deus tem planejado para a gente daqui a 1 ano, parece um absurdo aos olhos da gente agora. Porque às vezes aquilo que Deus te promete e quer te entregar
no início ou no final deste ano que começa agora, parece um absurdo, tão absurdo, que se fosse trazido à realidade, se fosse falado por alguém, você ia achar graça. Você ia achar graça do que Deus tem para fazer. É impossível. Como pode? Está muito além do que eu imaginei, está muito além do que eu sonhei, está muito além do que eu desejei, o que eu tive coragem de pedir. Porque mesmo na hora de pedir para Deus as suas metas desse ano, você precisa da ação do Espírito Santo, senão nós nos limitamos demais, pastor Daniel. Nós pedimos coisas pequenas demais, e nos esquecemos que estamos pedindo para alguém grande demais, e poderoso demais. E Sara, em sua pequenez, ela acha, isso é demais para mim, como poderei eu ter esse prazer? E olha, enquanto ela pensa, como poderei eu ter esse prazer, vem à sua boca um riso, meus irmãos. Pouco antes disso acontecer, alguns anos antes, tomada pela promessa de Deus, e pela sua ansiedade, para que seu marido tivesse descendência, Sara procura uma escrava, Agar, e entrega a seu marido. E fala assim, olha, eu vou tentar resolver aquela promessa que Deus te fez. Eu vou forçar que aquela promessa aconteça antes do tempo. E entrega para Abraão Agar. E Abraão se deita com Agar. E acontece a pior coisa possível para Sara. Assim que Abraão se deita com Agar, Agar engravida. E isso se torna uma grande humilhação para Sara. Porque se antes havia suspeita de que ela tinha esterilidade, agora se tem a confirmação. Se tem a confirmação de que o problema é dela, que o problema está com ela, que é ela que é incapaz, que é ela que não consegue, que é ela que não pode fazer. Imagina, meus irmãos, a situação dela de agora saber que quem não trouxe alegria na sua casa, quem não trouxe descendência para o seu marido, era culpa tudo dela. Isso a destrói. E por um tempo ela fica amarga. Mesmo depois do nascimento de Isaac, por um tempo ela ainda estava assim. A torna doída, amargurada em algum tempo. Por saber que a sua esterilidade destruiu a promessa da família. Mas agora, quando ela ouve que finalmente Deus vai dar para ela, em seus braços, o seu filho, vem à sua mente o pensamento de, eu nunca terei esse prazer. E esse pensamento, em vez de trazer choro aos olhos dela, traz um sorriso à boca dela. Um sorriso de desdém. Um sorriso de quem não tem mais lágrimas para chorar. De quem já se acostumou com o fracasso. De quem já se acostumou com a derrota. De quem já se acostumou com a posição de inferioridade. Mesmo sendo ela a mulher de Abraão, dona de tudo aquilo que estava ali presente. Mesmo tendo em suas mãos todas as coisas, porque o seu pai é o Senhor. E mesmo quando nós sabemos que Deus, nosso Pai, é o Senhor, e tudo é nosso, e toda a terra que nós pisamos possuiremos, às vezes vem uma sensação de inferioridade, porque não conseguimos alguma coisa, porque somos estéreis em alguma área. E vem aquele sentimento que já perdemos, que não tem como alcançar tal coisa. E quando aquilo chega aos nossos ouvidos, parece um absurdo, e nós rimos. E não é aquela risada de gargalhada. É aquele sorriso de canto de boca. Porque nós acreditamos que dentro de nossas tendas Deus não verá esse sorriso. Porque nós acreditamos que dentro de nossas casas Deus não vai contemplar esse desdém do nosso coração. Porque não foi exposto aos homens. Porque deixamos de acreditar naquilo que Ele prometeu. Ele nos prometeu todas as coisas. Ele nos prometeu a vida eterna, nos prometeu vitória, nos prometeu filhos espirituais. E à medida que o tempo vai passando e nós não geramos esses filhos, vamos parecendo mais e mais estéreis.
até o ponto que parece impossível você se ver gerar, ou você ver um grande ministério aparecer pelas suas mãos. E quando alguém fala, Deus tem uma obra para você agora no início do ano, e no final do ano essa obra vai ser grande em tuas mãos, você vê isso com desdém, e não leva a sério, quando Deus te fala, em teu coração, que Ele vai te usar. Mas Ele vai te usar. Ele vai te usar. Quando você abre Hebreus 11, é massa isso. Lá no livro de Hebreus, coloca Sara como heroína da fé. Mas ela riu quando recebeu a promessa. Ela riu quando recebeu a promessa. E Deus, Ele quer tratar Sara. Ele quer tratar Sara. Ele chega para Sara e fala assim, por que você está rindo? Ela deu só uma risadinha de canto de boca, meus irmãos. Mas a verdade é que existem risadas que são choro. Que são choro. Existem risadas que vêm porque a pessoa está cansada de chorar e de se lamentar. Existem palhaços que riem o dia todo e fazem outras pessoas rirem, mas quando chegam de noite em casa eles estão chorando. Existem pessoas que demonstram nas redes sociais felicidade, alegria, conforto, mas no fundo há um choro, há uma solidão. Existem pessoas que estão cercadas de amigos, mas ele vive solitária. E aparenta-se um choro, ou um riso, aparenta-se felicidade, aparenta-se coisas que não tem, que não são, que só parecem, mas no fundo ele não é aquilo, são máscaras. Mas Deus consegue ver através das máscaras. Ele consegue ver através da face, das expressões, daquelas que dizem que não dá para esconder. Olha, o sorriso verdadeiro, nem a máscara que você está usando pode esconder, porque os seus olhos sorriem, a sua testa sorri, cada um do músculo da sua face sorri, mas esse não foi o sorriso que veio a Sara. O sorriso que veio a Sara foi um de canto de boca, foi um sorriso para disfarçar um sofrimento, foi um sorriso para disfarçar um choro, uma lágrima, uma dor, um clamor, de que eu não tenho filhos, Senhor, até hoje eu não tenho filhos, eu já envelheci, a minha esperança já se foi, e eu não tenho filhos, eu não fui útil dentro da tua casa, eu fiquei sentado como crente sentado a minha vida toda, e não fiz algo na tua obra. Este era o sofrimento desse, esse é o lamento que Sara tinha, de chegar na frente do Senhor e mostrar, meu Senhor, eu não tenho nenhum filho para te trazer, eu não tenho nenhuma obra para te entregar. Você já imaginou quão desesperador é isso? Está face a face com Cristo Jesus, lá na glória. E Ele fala, me mostre tuas mãos, me mostre aquilo que você conseguiu para mim, me mostre o trabalho delas, me mostre como você foi valioso no meu reino, e você não tem nada a entregar. Esse era o desespero de Sara. Esse é o desespero que tem que estar no nosso coração, para termos sedes por almas, sede por encher as cadeiras. Mas parece que o costume de estar estéril já tomou conta do povo hoje em dia. E não tem problema que as pessoas não estejam se convertendo, que nós não estejamos trazendo pessoas aqui. Mas daqui a um tempo Deus irá nos visitar. Oh. E Ele fala para Sara, por que você está rindo? Eu acho muito legal isso, porque Deus sabia que Sara na verdade não estava rindo. Era um sorriso de desespero. Era um choro disfarçado, era um clamor. E se tinha alguém que tinha conhecimento disso, era o próprio Deus. Mas agora ele não olha para a verdadeira face de Sara, ele olha para a máscara que ela está usando. E ele faz isso de propósito, porque ele conhece como Sara estaria daqui a um ano. E ele diz para Sara, por que você está rindo? Por que riu? Por que achou graça daquilo que Deus prometeu? Acaso existe algo difícil demais para Deus? Essa pergunta é poderosa, meus irmãos, porque ela destroça, acaba, detona toda a dúvida do nosso coração, toda a impossibilidade que algo estéril na tua vida
te trouxe. Seja na parte financeira, na parte emocional, na parte familiar. Seja os anseios, medos, tudo é destruído quando você se pergunta, no íntimo do teu coração, acaso haverá algo difícil demais para Deus? E consegue compreender que você daqui a um ano estará onde Deus quiser te colocar. E não importa quão alto seja este lugar, se Deus assim quiser, lá você estará. Que daqui a um ano você possuirá aquilo que Deus quiser te entregar. E não importa quão valioso seja isso, se Deus quiser, estará em tuas mãos. E tudo que você tem para conquistar só depende da boa vontade do Senhor Deus e da tua fé. E é só isso. E por que você riu, Sara? Deus bem sabia que por dentro Sara chorava. Que por dentro ela sofria. E existe certa verdade nas palavras de Sara, quando ela diz: Senhor, eu não ri. Mesmo que os seus lábios mostrassem um sorriso, por dentro ela estava destruída, a ponto de entregar outra mulher para o seu marido, para tentar ver a sua descendência germinar. O desespero de uma pessoa que fez isso, meus irmãos. Não parece uma pessoa alegre ou contente. Me parece uma pessoa desesperada, tentando alcançar algo que os seus braços não alcançam. Mas foi o próprio Deus que a fez nascer estéril. Sabe para quê? Para que a honra e glória de Deus resplandecesse no final. É Deus que te fez assim. O defeito que você acha que te impede de alcançar, foi Deus que te fez assim. A dificuldade que você acha que impede você de chegar longe, foi Deus que te fez assim. E Ele não tirou o espinho da carne de Paulo, e talvez não tire o espinho da minha carne ou da tua carne, mas Ele nos fará vencer mesmo com os espinhos. Porque Deus é todo poderoso e não há nada difícil demais para Deus. Foi Ele que fez ela assim. E se ela não teve filho quando era nova, vai ter quando é velha. E Ele disse para ela: por que sorri? E ela disse: eu não sorri. E ela fala isso quase sorrindo. E Deus fala: você está mentindo. Você sorriu. Você achou que não era possível. Você achou que eu não era capaz. Mas quer saber, Sara? Daqui a um ano, eu te verei novamente. E você terá um filho. E sabe o que Sara entende? Sabe o que Abraão entende? Que daqui a um ano, aquele visitante viria andando novamente lá do deserto. E quando ele chegasse, ela teria em suas mãos um filho. Não é isso que parece que o texto está falando? Parece que o texto está falando isso, né? Mas não era isso que Deus estava falando, não. Não era isso, não. O que Deus estava falando era: daqui a um ano, não nesta forma corpórea que sentou aqui e comeu, mas na forma espiritual, descerá sobre ti o Espírito Santo. E você vai ser agraciada com uma gravidez. É isso que ele estava falando. E se você continua lendo a história, você vai ver que vai acontecer várias coisas. Sodoma vai cair, ela vai ser sequestrada por Abimeleque lá, e muitas coisas vão acontecer. E um ano depois disso, a palavra de Deus diz que Deus visitou a Sara e ela engravidou, concebeu. E aí ela entendeu o que Deus estava prometendo para ela. E aí ela teve a certeza que aquele homem que estava sentado na mesa dela era Deus. E aí ela teve certeza que a voz que ela está ouvindo, a voz que fala teu ouvido agora, vem de Deus. Aí ela teve certeza que é Deus que fala o nosso coração, é Ele que contempla a nossa vontade, é Ele que te mostra onde você deve ir. Ele que botou esse desafio na tua frente. Eu sei que machuca às vezes, eu sei que é difícil às vezes, mas quando é Deus que fala, a vitória é garantida. E um ano depois ela engravidou. Olha o que fala a palavra de Deus, Gênesis 21, 5.
E Abraão, na idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, a sua mulher Sara disse: Deus me tem feito rir. Deus me tem feito rir. E todo aquele que ouvir a minha história irá rir comigo. Que coisa maravilhosa. Porque se aquele primeiro riso que Sara deu foi de falsidade, foi para esconder uma tristeza, este riso agora é verdadeiro. É verdadeiro. Porque o homem, meus irmãos, ele engana muito bem, até ao seu próprio coração, ele engana. E muitas vezes você vê fotos, você vê aparências, e acreditam que aquele riso é verdadeiro, e pouco tempo depois aquela pessoa não posta mais aquelas fotos, não anda mais com aquele carrão, não tem mais aquelas coisas, e você pensa, poxa, fulano está na pior, e você está muito enganado. Às vezes é aí que Deus trabalhou, e agora o seu sorriso é real e verdadeiro, porque é Deus que traz a alegria aos corações, e não as coisas materiais, e não aquilo que aparenta, porque nem sempre a aparência das coisas são aquilo que ela realmente significa. E agora Sara fala, Deus tem me feito sorrir. E ela coloca o nome do filho Isaque, que significa riso, porque ela riu quando recebeu a notícia, e riu mais ainda, quando a notícia se tornou verdadeira na sua vida. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que sai chorando com a semente, volta feliz com os molhos. Quando o fruto nasce, é uma transformação. Nós passamos por um tempo que muitas pessoas sofreram e choraram. Muitas coisas foram destruídas por uma loucura coletiva, por um medo coletivo, de um ser tão pequeno que não dá nem para ver. E o mundo foi tomado por isso, em desespero. Mas agora é um novo tempo. E Deus quer trazer algo maravilhoso à tua igreja. Daqui a um ano, as coisas podem estar completamente diferentes na tua vida. Basta você receber a bênção de Deus. Daqui a um ano, a visitação do Senhor pode fazer com que as coisas se transformem. E aquilo que você achava que era estéril, esteja cheio de frutos. Tem gente aqui que com certeza daqui a um ano vai estar segurando um filho. Oh, glória a Deus! Mas eu estou falando espiritualmente, daqui a um ano nós traremos filhos para este lugar. E vai ser uma bênção. Não se deixe levar pela aparência das coisas, porque nada é difícil demais para Deus. Eu quero ler para você lá em Apocalipse, uma provavelmente das 5 promessas mais maravilhosas da Bíblia. Apocalipse 21, o versículo 3 e o versículo 4. É uma palavra tremenda e poderosa. Quando João tem a visão da cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém. No versículo 3 ele diz, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com ele, como esteve com Sara. Ele estará presente com a gente na mesa. E aí no versículo 4, ele faz uma das mais maravilhosas promessas. Ele diz, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Eu não sei qual motivo você teve para chorar. Mas eu creio que todo mundo teve motivos para chorar. Teve dificuldades. Coisas mal resolvidas. Mágoas. Traições. E eu nem estou falando traições dentro do casamento, mas aquela pessoa que você esperava algo e recebeu algo diferente. Ou aquele investimento que você esperava algo e recebeu algo diferente. Todos nós temos motivos
para nos entristecer, as tentativas falhas, as impossibilidades, as partes estéreis, aquilo que a gente tenta, bota força, bota empenho e não vai adiante. Agora é hora de Deus falar diretamente com elas, como falou diretamente com Sara. Porque Deus combinou com Abraão, mas tinha que combinar com Sara também, para que o negócio desse certo. Porque Abraão não podia ter filho sozinho não, ele precisava da mulher dele. É através dela que vai vir o fruto, o futuro da família. E o homem sem mulher não consegue muita coisa não, a verdade é essa. Da mesma forma, a mulher sem homem também é incompleta. Mas todo motivo de choro, olha o que ele fala: Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque todas essas coisas são passadas. Essa promessa é maravilhosa. Deus diz que quando Ele estiver presente, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não vai haver sofrimento, não vai haver notícias ruins, não vai haver enganação, não vai haver traição, aquilo que te machuca não existirá mais, aquilo que te faz sofrer, aquela impossibilidade não existe mais, aquilo que te separa de Deus, aquilo que te entristece, aquilo que te preocupa, aquilo que traz algum anseio à tua mente, alguma dúvida, aquilo não existirá mais quando Deus se fizer presente aqui. Isto é muito poderoso, meus irmãos, porque todo motivo que alguém tem para chorar debaixo do sol, todo motivo que leva alguém a ficar triste, alguém a pensar em suicídio, todo motivo que leva alguém a ter um simples choro, ou só ficar para baixo, nada mais disso existirá, tudo se passará quando Deus estiver presente. E todo medo, anseio, não fará mais sentido na nossa cabeça, quando nós contemplarmos a Cristo Jesus. Você tem noção do que é isso? Quando a gente olhar para Ele, as coisas que traziam medo, que traziam tristeza, não farão mais sentido, meus irmãos. Não farão mais sentido. E você vai pensar assim: ué, por que eu chorava mesmo? Por que eu estava triste? Eu estava preocupado com essa besteira. Era isso que tirava meu sono. Era isso que me deixava preocupado. E quando você vê-lo, não vai mais haver choro ou tristeza, porque a visão dele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Agora, sabe algo poderoso que a Bíblia fala sobre isso? Ela diz assim, ó, quando você vê ele, tudo isso vai acontecer, mas a Bíblia diz: bem-aventurados os que creram antes mesmo de ver, os que não viram, mas creram, porque a fé nos traz o direito de chegar a esse estágio antes de vê-lo, pastor. De saber que todas as coisas que nos trazem tristeza, que nos trazem sofrer, que nos fazem chorar, essas coisas não fazem sentido perto do Deus que nós temos, porque não há nada difícil demais para Deus, e não há nada que fuja do seu controle, do seu conhecimento. Olha só, não é porque Deus pergunta o que você quer, que Ele não sabe o que você quer, e mais, sabe o que você precisa. Não é porque Deus não pergunta onde você está, que Ele não se importa com você. Deus tem algo novo para nós a partir de agora. Ele tem algo novo para você. Nós precisamos mudar a nossa visão. Não adianta estar dentro da tenda, Ele consegue ver, Ele consegue saber onde nós estamos, Ele consegue ouvir o nosso clamor, Ele sabe da nossa dificuldade, e Ele está aqui hoje para nos abençoar com algo novo. Amém?